Irmãos, a gente vai continuar hoje falando sobre o quarto mandamento e nós começamos semana passada a falar sobre as obras que são ordenadas no quarto mandamento e nós vimos que são dois tipos de obras: as obras de adoração e as obras de mortificação. Nós estamos vendo as obras de adoração e nós vimos que são 3 obras de adoração que são ordenadas para ser praticadas no sábado ou no dia do Senhor: a Eucaristia, a pregação da palavra e a oração comunitária. Nós vimos semana passada a Eucaristia e a pregação, e hoje nós vamos ver, não sei se vamos terminar, mas pelo menos vamos começar a falar sobre a oração comunitária, certo? Então, quando nós nos reunimos no dia do Senhor para adorar o Senhor, uma das coisas que nós temos que fazer é orar juntos. É a oração em comunidade. É a oração comunitária. É uma das coisas mais importantes que a igreja pode fazer. Irmãos, poucas coisas que a igreja faça podem ser mais importantes do que orar juntos, certo? Vou repetir. Poucas coisas a igreja pode fazer que sejam mais importantes do que orar juntos. Eu estou falando de orar. Orar é quando você começa realmente a clamar e a buscar a Deus. Orar, tá? E é uma coisa que precisa ser reformada. É uma coisa na igreja que precisa ser reformada, né? Não é uma coisa que não tem, não é uma coisa, tem, mas ela precisa ser reformada, porque nós podemos às vezes ter um carro muito bom, né? Nós podemos ter um carro maravilhoso, mas ele pode começar a ficar envelhecido, enferrujado, precisa trocar óleo, certo? Às vezes precisa passar por uma reforma. E nós estamos nesse ponto. Nós estamos nesse ponto na história da igreja. A igreja precisa reaprender o valor da oração comunitária, o valor da oração juntos, né? A nossa oração, quando nós nos reunimos para orar juntos no domingo, no dia do Senhor, ela precisa ser viva, ela precisa ser fervorosa, ela precisa ser cheia de fé e altruísta, certo? Viva, fervorosa, cheia de fé e altruísta. Agora, quando eu falo que a oração tem que ser viva, fervorosa, não pense que eu estou falando que tem que ser gritando, né? Não é isso. Não é isso. Uma oração viva, ela não necessariamente é feita gritando. Não é disso que eu estou falando. Mas ela tem que vir da alma. Ela tem que vir de dentro. Ela não pode ser um amontoado de palavras, certo? Senão a gente cai naquele erro que Jesus falou. Quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, né? Por quê? Porque os gentios estavam acostumados a entender que orações eram palavras, né? Mas a oração é mais do que palavras. Oração é alma, oração é vida, é você colocar realmente sua vida naquilo que você está orando. Ela tem que ser fervorosa, ela não pode ser fria, ela não pode ser morna, ela tem que estar fervendo, ela tem que sair fervendo, não é? Ela não pode ser aquela oração que entra aqui mesmo na questão da oração sem vida. A oração fria é aquela oração que você não coloca realmente o seu amor naquilo que você está falando. Mas a oração fervorosa, ela coloca fogo, ela acende o fogo. Pode fazer barulho, né? Não tem problema fazer barulho. Mas eu quero que você entenda que se você só tiver o barulho e não tiver a alma naquilo que você está falando, é só barulho. É só barulho. Como Paulo diz, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele está falando de oração. Imagina você orando, falando língua humana
e língua de anjos, falando em línguas espirituais. Mas não tiver amor, serei como o símbolo que soa ou como o sino que retine. Ou seja, só faz barulho, é só barulho. Se não tiver amor, é só barulho. E nós não queremos que a nossa oração seja só barulho. Nós queremos que ela seja viva, fervorosa, certo? Cheia de fé, crendo naquilo que nós estamos falando, e que ela seja altruísta. E o que significa altruísta? Significa pelo outro e não por mim. Altruísta é o oposto de egoísta. Egoísta, eu sou o centro. Altruísta, o outro é que é o centro. Egoísta é tudo para mim. Altruísta é pelo outro. Então, é pensando no outro, é pensando no próximo, é falando do próximo, é se preocupando, é se importando com o próximo, é amando o próximo. A oração comunitária, ela tem que ter essas características. No sábado cristão, no dia que a gente se reúne para adorar a Deus, especialmente, todos os dias, mas no dia que a gente se reúne, especialmente no domingo, nós nos reunimos para orar uns pelos outros. Você consegue ver o altruísmo aqui? Você vai para orar pelos demais irmãos. Nós vamos lá orar um pelo outro. Eu não vou lá orar por mim, mas pelo outro. E o outro não vai orar por ele, vai orar por mim. Um pelo outro. Vamos dar uma olhada lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29 e 30. 1 Reis, capítulo 8, versículo 29 e 30. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu o lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, quando nós nos reunimos no templo para adorar a Deus, nós vamos lá para orar. A questão maior, quando Salomão foi dedicar o templo no Antigo Testamento, ele falou assim: esse lugar aqui é um lugar de oração. A gente se reúne aqui para orar. O povo vem aqui para orar. Deus ouve a oração que se fizer neste lugar. Vamos dar uma olhada em Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O propósito de Deus era que as pessoas que viessem adorá-lo no templo orassem. Você não poderia, não era a vontade de Deus que você fosse para o templo e não orasse. O templo ia ser chamado casa de oração, lugar de oração, lugar onde se ora, lugar onde se busca a Deus para todos os povos, não só para os judeus, mas para todas as nações da terra. Mateus 21, versículo 13. Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui é Jesus repreendendo o povo, porque o templo, que era um lugar de oração, era um lugar para ir lá buscar a Deus, falar com Deus, ouvir a Deus e trazer realmente uma oração viva, fervorosa, cheia de fé naquele lugar, oração uns pelos outros. Não, agora era um lugar de vendas, não tinha espaço para oração.
Por isso que na igreja, irmãos, quando nós nos reunimos para adorar, tem que ter oração. Você que está conversando no templo, você não é prioridade. A igreja não foi feita para isso. A prioridade é para o irmão que está de joelho orando. Ele é que está lá para fazer aquilo que o lugar exige. Sabe, você que fica andando no templo, vai e volta, vai no banheiro, vai não sei na onde, vai comer, vai cozinhar, vai fazer não sei o quê. Deus não mandou você ir lá fazer isso. É para você ir lá para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus, para trazer a sua oração, colocar no altar de Deus de uma forma viva, de uma forma fervorosa, de uma forma cheia de amor. A igreja é casa de oração, casa de oração. Não é, a questão aqui é o seguinte, não é só que não se compra e não se vende lá o problema, tem gente que foca nisso. Ele olha aqui e fala, tá vendo? Olha, salteadores, porque estavam comprando e vendendo no templo. Mas o maior problema não era que eles estavam comprando e vendendo, o problema é que era o lugar para orar e eles estavam atrapalhando a oração. O problema é que eles estavam atrapalhando a oração. E talvez você fale assim, eu não estou comprando nem vendendo, mas está atrapalhando a oração, não está orando, está lá com outro objetivo. Está lá para namorar, está lá para ficar mandando um recadinho, está lá para ficar olhando no celular, para ficar olhando no Facebook, olhando no WhatsApp, olhando não sei mais na onde, não ora, não busca, não se consagra a Deus, às vezes ainda atrapalha. O irmão que está tentando orar, você fica conversando perto dele, fica cutucando, certo? E não ora, não ora. Então, o problema do comprar e vender no templo era porque estava atrapalhando a oração. Então, eles se tornaram salteadores, porque estavam tirando das pessoas a oportunidade de orar no templo. Tiago 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é para fazer da igreja agora um shopping. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é que você entenda que a questão é a oração, que não adianta nada você tirar a parte negativa e não colocar a positiva. É um lugar de oração, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ir para a igreja para orar. Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então nós vamos na igreja, certo? Para confessar os nossos pecados, para orar uns pelos outros, e nós somos curados. Quando a igreja ora, quando a igreja realmente se reúne para orar, para buscar a presença de Deus, Deus opera a perdão de pecados, a cura, a transformação, a vida, a vida. O problema, irmãos, de um culto gelado não é por causa do som que está velho, o problema não é por causa da guitarra que estava desafinada, o problema não é por causa do irmão que não é um cantor profissional, porque não tem cantor profissional na sua igreja, porque não tem luz verde, amarela, azul, branco, sei lá mal o que, porque não tem estrobo, porque não tem fumaça, porque não tem conjunto de dança, porque não tem isso. Não, o problema é quando não tem oração. Você pode sobreviver, a igreja ela pode sobreviver sem música, ela pode sobreviver sem um aparelho de som bom, sem músicos profissionais, sem iluminação, sem fumaça. Ela pode sobreviver, não tem nada, problema nenhum contra isso. Pode ter se tiver também, mas ela pode ter tudo isso. E se ela não tiver uma vida de oração, se ela não se reúne para orar, para buscar o Deus Todo-Poderoso, ela vai estar morta. Vai ser só barulho, só barulho. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como o símbolo que sou, o sino que retine, só barulho, vazio. Né? Tem que haver uma oração viva, tem que haver uma oração fervorosa. A igreja tem que ter uma vida de oração. Quando nós nos reunimos, nós temos que nos reunir para orar ao nosso Deus, para orar a Deus, para buscar a palavra de Deus e para orar uns pelos outros. O que isso significa, irmãos? A oração não é uma coisa que nós fazemos para nos preparar para o culto, certo? Quando a igreja se reúne, quando você ora, a oração, ali quando você chega na igreja, dobra o joelho para orar, aquela oração não é uma mera preparação para o que você vai fazer depois do culto, né? Depois é o louvor, depois é a palavra ali, que é o culto. O culto começa depois, muito enganado. O culto é a oração.
A oração é o culto. A oração não é uma transição entre as várias partes do culto. Então a gente ora para sair do não culto para entrar no culto, aí depois ora para sair do louvor, entrar na palavra, aí depois ora para sair da palavra, entrar na oferta. Não, enganado. A oração não é uma parte de transição, a oração não é uma preparação para, a oração é o culto. A oração é o culto. Quando nós oramos, nós estamos cultuando e adorando a Deus. Quando nós oramos assim, de uma forma viva, fervorosa, altruísta, cheia de fé. Então, a oração comunitária, vamos agora focar na questão de que ela tem que ser altruísta pelo outro, né? Nós não oramos, quando a igreja se une para orar, nós não oramos apenas para expor as nossas próprias necessidades, né? Quando você vai e ora apenas pelos seus pedidos pessoais, apenas pelas suas necessidades, e eu não estou dizendo que quando nós oramos, nós não podemos pedir alguma coisa para nós mesmos, não é isso que eu estou falando, mas essa não pode ser só o nosso único objetivo quando nós vamos orar, porque quando nós estamos orando na igreja, na comunidade, nós oramos só pelos nossos próprios pedidos, irmãos, nós estamos perdendo uma das coisas mais valiosas da oração, o crescimento de fé, de amor, de compaixão que acontece dentro do nosso coração quando nós oramos pelo outro. O problema é que nós não oramos pelo outro porque nós não pensamos no outro, porque os problemas do outro não nos comovem, o problema do outro não nos incomoda. Então a gente não ora pelo problema do outro. A gente ora só pelo nosso problema, porque o nosso problema nós estamos sentindo. O nosso problema está doendo na carne, mas o problema do outro está doendo na carne dele. Agora, quando a gente se reúne como igreja e ora pelo outro, intercede pelo outro, a gente começa a sentir a dor dele na nossa alma. Aquilo que está incomodando o coração dele começa a incomodar o nosso. E a gente não fica mais sossegado. A gente aprende a amar o nosso próximo quando nós oramos por ele. Não é? Nós vamos colocar as necessidades dos outros irmãos diante do Senhor. Vamos dar uma olhada lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Não é? Todas as pessoas. Não há uma pessoa pela qual a gente não vai orar. Nós temos que orar pelo outro. Todos os homens. E aí ele dá uma lista até específica para a gente não esquecer, né? Inclusive esses aqui, ó. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, orar sim, orar pelos governantes quando eles são bonzinhos, quando eles não são bonzinhos, quando eles prestam e quando eles não prestam, orar por eles, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Deus quer que a gente entre na igreja e ore pelos outros, Deus quer que a gente vá e levante mãos e adore e suplique e ore e interceda em favor de todos os homens. Veja o texto. Tiago 5,16, que a gente acabou de ler, né? Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Jeremias 29, versículo 7. Jeremias 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Temos que orar pela paz da cidade. Eu moro em Montemor, tenho que orar por Montemor, tenho que orar por Campinas, porque praticamente toda a minha vida é em Campinas, porque a minha igreja é em Campinas. Nós temos que orar pela paz da cidade. Não é só pela nossa paz pessoal, não é só pelas nossas questões pessoais,
mas pela cidade, pelos outros, não só pelos outros. Hebreus 13, Hebreus no 1 Tessalonicenses 5, versículo 25. 1 Tessalonicenses 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo pede oração. Orai por nós. Orai por nós. Ele sabia que a igreja se reunia para orar pelos outros, então ele fala: não se esqueçam de orar por mim. Ele era apóstolo. Ele precisava que a igreja intercedesse por ele. Então, por que é que eu vou dizer, não precisa orar por mim, não? Orem por mim, sim. Orem por mim. Eu quero orar por vocês e vocês queiram orar por mim. Porque nós precisamos da oração uns dos outros. Eu não preciso só da minha oração, para eu orar só pelos meus pedidos. Não, eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você coloque a minha vida diante de Deus em oração. Eu preciso que você interceda por mim. Eu preciso que você se preocupe, me ame e se importe comigo. Você precisa que eu me preocupe e me importe com você e te ame, ao ponto de orar por você, de lembrar o que você está passando, de sentir o que você está sentindo e de me importar. Hebreus 13, versículo 18. Hebreus 13, versículo 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. De novo, o apóstolo Paulo, orai por nós. Nós precisamos, nós queremos fazer a coisa certa, nós queremos viver a coisa certa. Agora imagine, irmãos, se ele fala assim, olha, orem por nós, porque nós temos boa consciência e desejamos viver uma vida digna, uma vida correta. O que isso significa, irmãos? Que o apóstolo acreditava que por meio da oração o nosso comportamento pode mudar. Ele acreditava que por meio da oração ele podia ser fortalecido para conseguir viver de uma forma digna, santa. Talvez, irmãos, a gente tem tão pouca santidade, a gente tem tão pouca correção na nossa vida, nós somos tão pecadores, porque nós oramos pouco uns pelos outros. Talvez, não estou dizendo, certo? É claro que as nossas decisões pessoais, individuais, entram dentro disso. Mas você talvez pode orar por mim e me ajudar, porque eu quero viver em santidade. Por meio da sua oração eu posso ter força para viver em santidade. Talvez você, porque você quer viver em santidade, eu posso orar por você e você pode ser fortalecido para viver em santidade. Agora, se você não quer, né, porque ele coloca de um jeito assim, ó, nós temos boa consciência e desejamos viver condignamente. Então, ore por nós. Quer dizer, porque ele queria, com a oração ele ia ter força. Ele ia ter graça, ele ia ter o que ele precisava, porque sem Deus ele não ia conseguir. Você orando por ele ia ajudar. E eu não sou melhor do que o apóstolo Paulo, você não é melhor do que o apóstolo Paulo. Nós precisamos, um estar intercedendo pelo outro, orando um pelo outro, nos importando um com o outro e colocando a vida um do outro no altar de Deus. Na prática, isso implica, irmãos, que nós temos que dar alguns passos, tá? Para que você seja capaz de orar pelo seu irmão, para que você seja capaz de interceder pelo seu irmão. Primeiro, nós temos que observar, para a gente cumprir esses textos, nós temos que observar a necessidade que a cristandade tem, que a gente tem que olhar para o que está acontecendo com a igreja, na cidade, no estado, no país, no mundo, certo? Por isso que é tão importante você ler uma Portas Abertas, uma revista Portas Abertas, por isso que é tão importante você ficar sabendo do que está acontecendo, você assinar alguma coisa ou entrar em algum site, você acompanhar de alguma maneira o que está acontecendo com os irmãos ao redor do mundo, para que a gente possa observar e entender as necessidades do que está acontecendo, e não só por causa de perseguições, de problemas financeiros, mas para que a gente possa entender também quais são os pecados que estão assolando a igreja, para que nós possamos saber quais são os pecados que estão derrubando a igreja, onde a igreja está falhando mais, as necessidades, as fraquezas dos nossos irmãos, onde que os nossos irmãos estão mais fracos, para que a gente possa se importar. Quando a gente perceber isso, falar assim, olha, a igreja está fraca nessa área,
A igreja está fraca na área da lealdade. A igreja está fraca na área da pureza, na área da moralidade, na área da verdade. A igreja está fraca na área de missões. A igreja está fraca na área de perdão. A gente pode, pensar e descobrir essas coisas, descobrir essas situações que estão acontecendo na igreja, e vem o segundo passo. Uma hora que a gente percebe o que está acontecendo, quais são as fraquezas, olha, tem acontecido coisas terríveis na igreja, tem pecados na igreja, tem pessoas que estão fracas nessa área, tem pessoas que a igreja está falhando nisso, está fraca, está necessitada nessas áreas. Então vem o segundo passo, me comover por causa disso, me comover a respeito disso de forma sincera, sabe? Sentir tristeza de ver as pessoas do jeito que estão, sentir tristeza de ver a situação que a igreja está, de ver o sofrimento, a perseguição, o pecado, a fraqueza, a deslealdade, a mentira, o engano, a falsidade, sabe? Ver essas coisas e me sentir comovido por ver que os meus irmãos estão passando por essa situação. Então esse é o primeiro passo, é observar, parar de olhar para mim e começar a olhar para a igreja, olhar para a situação que nós estamos vivendo. Segundo passo, me comover com isso, deixar isso quebrar o meu coração, deixar o meu coração doer por causa disso, deixar o meu coração arder por causa disso. E o terceiro passo, eu vou e conto para Deus o que está acontecendo. Aí eu começo a falar. Deus, está acontecendo isso, né? Vou lá e conto tudo para Deus. Deus, estão fazendo isso com a tua igreja está sendo perseguida. Deus, a tua igreja está viciada em porcaria de televisão, de internet, vendo lixo. Deus, as crianças da igreja estão sendo criadas por Felipe Neto. Deus, a situação está essa, e vai contando. Você conta para Deus o que está acontecendo. E por último, quarto passo, você pede a Deus pela igreja, você pede a Deus pelos irmãos, você fala, você vai pedir: Deus, tem misericórdia, Deus perdoa, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Primeiro você observa, segundo você se comove, terceiro você conta para Deus, quarto você pede para Deus a misericórdia, certo? Isso seria o processo completo. Todos os passos foram dados para você orar uns pelos outros, não só pela sua própria necessidade. Então, irmãos, a oração, ela não é uma repetição de palavras ou um murmúrio de palavras sem sentido. Ela tem coração envolvido nela. Amém. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Fortalece os meus irmãos, enche eles do teu Espírito, da tua graça, do teu poder, capacita eles com o teu Espírito Santo e fortalece-nos, Pai, para que nós possamos vencer isso, para que a gente possa aprender a orar, Pai, aprender a buscar, aprender a se entregar, aprender, meu Pai, a interceder não só por nós mesmos, mas pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,